começar agora então com a Flavinha. Esse brinco de crochê, gente, achei tão bonito. E dá para vender bem. A gente vai passar depois preço e dicas para vocês poderem entender como é que a gente pode colocar preço, né, no artesanato. Vamos lá? Vamos lá. Esse brinco que a gente está mostrando em laranja está feito todo num mesmo fio, mas eu estou usando um que está usando uma combinação de fios. A pessoa pode brincar do jeito que ela quiser. Que tem a cor básica e um metalizado, né? Exatamente. Lindo esse fio, por sinal. É um fio bem legal, um fio 100% viscose. Eu testei com vários materiais, esse foi o que eu gostei mais. Eu estou usando um molde aqui porque a gente está na televisão, tá? Mas em casa eu faço isso em volta do meu celular. Esse que está na minha orelha está com 11 voltinhas. Eu peguei um molde, dei 11 voltas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tira do molde. E não perde esse formato que a gente tem aqui no molde, porque o brinco já está posicionado aqui. Então a gente vai trabalhar aqui dentro, ó. Vou fazer o crochê aqui em volta. Eu deixo uma pontinha um pouco maior aqui no começo e dou um nozinho corrediço. Assim. E aí encaixo aqui no crochê, nos fios que a gente pegou. E vou fazer o crochê em volta dele. E aí, para fazer esse brinco, fiz 15 pontos baixos. É um fio mais escorregadio, então a gente tem que só ter um pouquinho mais de paciência para fazer. E tá usando aquela agulha bacana de LED, né? Você viu? Se você não tiver luminosidade, ela realmente... Máximo, gente. Ela realmente... Ô, Flavinha, que tamanho é essa agulha? 2,5. Que é o ideal para fazer o brinco? É o ideal para esse fio que a gente está usando. Esse aqui é um fio com espessura para agulhas de 2,5 a 3,5 milímetros. Então você deu 11 voltas nesse molde, que poderia ser o celular, e na sequência veio fazendo... Pontos baixos. Eu dei um nó corrediço com uma sobra de fio. Tô procurando a ponta do fio, tá aqui, ó. Dei um nó corrediço no começo. E aí eu tô fazendo 15 pontos baixos em volta do molde. Ponto baixo é aquele que a gente não laça antes, sabe? Ops. Agora foi. O fio escorrega. Então, ó, entra, busca o fio, laça, opa, e tira. Entra, busca, laça e tira. A gente vai fazer isso 15 vezes. Eu escolhi 15 pontos, você pode escolher fazer menos ou mais. A única coisa que eu sugiro é que você mantenha um número ímpar de pontos para que o gancho fique no ponto do meio. Ok. Senão o brinco fica torto. 14, 15. Vamos conferir só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem não sabe contar ponto, ó, cada ponto forma uma correntinha aqui em cima. Então é só contar pela cabeça da correntinha. Falta 1. 15. Pronto. Aí a gente termina fazendo uma correntinha, porque toda correntinha que você faz na ponta do trabalho, ela vira um nozinho quando a gente corta o fio. Então, quando eu puxo o fio assim, ó, ela trava o trabalho. Perfeito. Tá? E aí o que a gente tem é um brinco já se formando, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha aqui nessa divisão entre o último ponto e a correntinha. Aqui. E vou puxar aquele primeiro fiozinho lá do outro lado aqui pra dentro. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Vou entrar com a agulha aqui nesse primeiro pontinho daqui.
e vou levar com a agulha lá para trás. E aí eu vou ajustar aqui, ó, segurando para poder deixar ele viradinho para frente. E aí eu vou dar 2 nós aqui atrás. 1 e 2. Eu já corto essas 2 pontas, tanto a inicial quanto a final mais compridinhas, porque ela já vem fazer parte do brinco aqui depois. Eu não preciso ficar rematando nem escondendo. E aí o que a gente vai fazer agora é um acabamento aqui para não ficar isso solto. Então eu corto um fio com mais ou menos uns 3 palmos de comprimento. 3 palmos mais ou menos. E dobro ele com uma distância de 1/3 para 2/3 do fio para o outro lado. Faz uma alcinha dessa forma e encaixa essa alcinha aqui, ó, virada para baixo, tá vendo? Na frente do brinco. E aí a gente vai dar umas 6, 7 voltas aqui com essa parte maior, prendendo, a parte curtinha tá para cima, prendendo bem apertadinho em direção à parte de baixo. 3, 4, 5 e 6. Quando a gente faz coisa em pares, eu conto o que eu tô fazendo, 15, 11, 6, para que a gente faça igual do outro lado, né? Quando eu dei as 6 voltas, o fio que sobrou eu vou passar dentro dessa argolinha, até o final. E aí eu puxo o outro fio na direção contrária. Não sei se vai dar pra ver, mas quando a gente puxa, essa correntinha que a gente criou, ela entra aqui, ó. E aí não fica com nó, não fica com nada aparecendo. Essa pontinha que sobrou, eu escondo ela lá pra trás do brinco. Então eu passo ela aqui dentro, jogo lá pra trás. E com a ajuda da agulha, eu puxo ela para baixo. Tem que ter um certo cuidado aqui, porque como a gente apertou bastante, não é tão simples de trazer, tá? Foi. Foi. Pega o fio e traz para baixo. Perfeito. Perdi ele no meio do caminho. É ótimo que aconteça isso, que acontecer em casa, tá vendo? Gente, a professora acontece. também. Sim, acontece. Tô tentando encontrar ele aqui. Foi, agora vai. É porque o fio 100% viscose, ele escorrega muito. E a gente pode fazer com outros fios, desde que sejam fininhos, né, Flávia? Sim, é que o viscose é o que tem o mais balanço nessa franja. Agora vai. Foi. Ó, passou aqui por dentro, ele fica escondidinho. Então ele tá escondido atrás e escondido na frente. Tá? Aí a gente vai aparar aqui. Seguinte, o que falta? Aqui tem um monte de dica, tem negócio de calibrar, não é pneu não. Calibrar ponto, vamos terminar o brinco e vamos botar preço nele, vamos lá. Vamos lá. Por partes. O brinco tá praticamente pronto, a gente só precisa cortar, né? Cortar, né? E por isso que a gente usa o molde para ter uma folguinha. E aí a preocupação de fazer 2 iguais, porque é um par, né? Não vai ficar 100% igual, porque é um trabalho artesanal e nada é igual ao outro. Mas ele tá praticamente pronto aqui. E aí, com a ajuda de um alicate, e nessa parte eu não sou tão habilidosa, mas me viro bem, a gente vai colocar uma argolinha e um ganchinho para brinco. Ops. Um ganchinho para brinco. Eu uso 2 alicates, porque daí a gente precisa apertar aqui a argolinha. Eu passo do ponto de fechamento para não correr o risco dela soltar. Então eu sobreponho as 2 pontinhas. Tá pronto. O que você disse sobre calibrar os pontos? A gente que faz crochê trabalha com a tensão das mãos. Então, se hoje você acordou de mau humor, seu ponto está mais apertado. Acordou com problema, o filho foi mal na escola, enfim, o ponto varia, né, de um momento para o outro. Então, especialmente quando eu vou fazer peças pares,
eu faço uma sequência de correntinhas interminável, desmancho, faço outra sequência de correntinhas, porque isso calibra os seus pontos. Com o passar do tempo, né, na medida que você vai fazendo, antes de começar. Que interessante. Porque aí, conforme você vai fazendo, você vai calibrando, os seus pontos vão ficando todos iguais. Então, numa sequência como essa, ó, se você olhar, os pontos estão todos com a mesma tensão. Porque você fez, no caso, várias correntinhas antes. Porque você faz correntinhas antes e calibra, deixando o seu ponto todo com a mesma tensão. Que bacana, Flavinha. Nunca eu tinha ouvido falar disso. Vivendo e aprendendo, né? Eu perguntei para a Flavinha, antes de começar o programa, quanto que a gente vende um brinco desse? Agora quero tudo com você. Eu vendo esse brinco a R$30. Eu cheguei nesse valor porque eu uso um aplicativo onde você entra com o valor da sua hora de trabalho, entra com os custos de material e starta um cronômetro para entender o tempo de produção dessa peça que você está fazendo. E até o aplicativo, depois de um tempo, manda você parar de fazer crochê e alongar. Ele tem, se você está com o cronômetro ligado a um determinado tempo, ele manda você parar e alongar para você não ter dores musculares. Como chama o aplicativo? Crochê-Land. Crochê-Land, L-A-N-D, Crochê-Land. Isso, tá. Crochete com T. Crochê-Land. Ele é um aplicativo gratuito, tem para os 2 sistemas operacionais de telefonia móvel. E aí, através do aplicativo, você entra com todos os seus custos, se remunera, ele pergunta para você qual que é a margem de lucro que você quer ter na peça. E aí eu cheguei no valor para venda desse brinco de R$30. Aí você coloca o seguinte, quanto tempo você demora para fazer esse brinco? Eu demoro meia hora para fazer um par de brincos. Meia hora. Quanto você gastou em média de material, fios e ainda por cima a parte das ferragens aí? Em torno de R$3,60 a R$4,20. Depende do fio que você usa, depende de onde você compra. A gente está falando de São Paulo, né? Que é um mercado que tem mais oferta. Aí você jogando isso, ele vai calcular. Bom, ela gastou 30 minutos, gastou em média 4 e pouco. Aí ele vai calcular. Nossa, mas é um baita de um lucro bacanérrimo. Porque na verdade, quando a gente faz artesanato, tem uma coisa que a gente não leva em consideração, que é a nossa mão de obra. O recurso mais caro no artesanato é o meu tempo. Certeza. É a minha disponibilidade. Então, o aplicativo calcula a sua hora de trabalho como sendo custo do produto e não lucro. O lucro é o que vem depois. Perfeito. E vale, não, minhas meninas, R$30, né? Eu compraria fácil, eu pago fácil R$30. Olha o trabalho que lindo que é. E aqui no caso, vocês viram que hoje ela fez o brinco usando um único tipo de fio. O que você está usando, como é que você fez para fazer a emenda? Vocês usam fios diferentes aí. Eu não fiz a emenda, eu fiz a franja no molde com esse fio. E na hora de trabalhar, eu usei um outro fio, um fio de algodão, que é para dar esse efeito opaco. Também ficou interessante. Eu gosto bastante de brincar com isso, porque dá para você trabalhar com 2 cores, por exemplo. Você pode fazer a franja colorida e o brinco em preto. Também, que bárbaro! Agora, quem não tem um aplicativo, você na sua casa antes, como é que você calculava? É uma conta grosseira, tá? Então vamos lá. A gente tem que entrar com todas as despesas fixas. Se você paga aluguel, qual o valor do aluguel do lugar onde você faz o seu trabalho? Conta de água, conta de luz, que são despesas que você teria para fazer o seu artesanato. Mesmo que seja a sua casa? Mesmo que seja a sua casa. Se você paga aluguel, esse aluguel entra. Né? Todas as despesas que você tem para estar ali naquele momento fazendo crochê. E aí você vai dividir pelo número de habitantes que tem na sua casa e pelo número de horas do dia e chegar no valor da sua hora de consumo. Então vamos fazer uma conta boba. Se eu tivesse R$30 de consumo, 30 dias eu tenho R$1 por dia. Eu vou dividir esse R$1 por 24 horas e pelo número de habitantes que tem na minha casa. Esse é o meu consumo fixo. O Sebrae que ensina isso, não é? Eu, na verdade, assisti alguns vídeos de alguns artesãos e economistas falando sobre isso e aí cheguei nessa conta que eu faço. E aí agora eu só entro com esse valor, que eu sei que é o valor da minha hora, no aplicativo e o aplicativo já me dá todo o resto do trabalho. Porque você está tendo um bom lucro, mas é aquilo que você disse, mas é o seu tempo e meia hora, é um trabalho totalmente artesanal. Porque então, aquela regra, então vamos supor, gastei R$4 de materiais, vamos arredondar para 5, vezes 3, 15. Não, isso não funciona. Não funciona? Não, imagina que uma pessoa gastou 6 horas para fazer um trabalho, só que ela só consumiu R$4 de material. Ela passou 6 horas trabalhando por R$8.
Nem pensar. Não existe isso. Então, assim, uma hora justa de trabalho, de artesanato, de crochê, começa em 8h50.